Muito bem, pessoal. Boa noite. Boa noite aqui a Sônia, a Daléo tá aqui com a gente, a Magda também tá, ela deve estar entrando aí agora há pouco. Hoje nós vamos falar sobre doenças de transmissão por vetores e zoonoses, tá? É a última aula, é a última das nossas aulas, tá? Do curso de Agente Comunitário de Saúde. Então nós vamos ver um pouquinho, tá? Bem assim pincelado por cima, falando sobre mais sobre sintomas, tratamentos, né? Algumas coisas importantes que a gente precisa saber. A gente não vai entrar tanto em foco nessas doenças, mas a gente vai dar pelo menos uma pinceladinha sobre as principais doenças de transmissão por vetores e zoonoses, ok? Vamos lá então. Mas primeiro a gente precisa entender o que são vetores, tá? A gente ouve muito falar sobre vetores. E os vetores, eles são organismos que podem transmitir doenças infecciosas entre os seres humanos ou de animais para humanos. Muitos desses vetores são insetos hematófagos. O que são insetos hematófagos? São insetos que se alimentam de sangue, tá? Eles ingerem, durante a sua alimentação, eles ingerem micro-organismos, né? Eles vão lá, por exemplo, picam um animal ou um ser humano, aí dentro da sua alimentação de sangue, eles ingerem ali micro-organismos que são produtores de doença, e aí eles primeiro se alimentam em um hospedeiro infectado, seja um animal, seja um humano. Aí depois, numa outra refeição, por assim dizer, ele injeta esse micro-organismo em um novo hospedeiro, tá? Em um novo hospedeiro. Então ele faz assim, ele se alimenta de sangue, ele chupa o sangue de alguém que está infectado, seja um humano ou um animal, e depois, na sua outra refeição, ao picar outra pessoa, ele transmite essa doença, tá? É uma forma mais simples aí de explicar para vocês. Os mosquitos são os vetores de doenças mais conhecidos, tá? Tanto que na fotinha aí a gente tem o mosquito Aedes aegypti, que ele é o transmissor de doenças como dengue, Zika vírus, chikungunya e febre amarela. Tá? Muitos acham que o Aedes aegypti ele só transmite a dengue, mas não, ele também transmite o vírus da chikungunya, Zika vírus e febre amarela. Tá? Mas existem outros vetores, como os carrapatos, moscas, pulgas, flebotomíneos, triatomíneos e alguns caracóis aquáticos de água doce também. Vamos começar então aqui pela dengue, tá? A dengue, ela é uma doença febril aguda causada por um vírus e transmitido pela picada da fêmea do Aedes aegypti, tá? O acúmulo de água parada contribui então para a proliferação do mosquito e a maior disseminação da doença, tá? Geralmente em água parada, a fêmea ela bota os seus ovos, tá? E então vai aumentar a quantidade de mosquitos e, consequentemente, aumenta a disseminação da doença, tá bom? Os sintomas geralmente são febre alta, maior de 38, com mais de 38 graus de febre, erupções cutâneas, tá? Manchas vermelhas na pele, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares e articulares também. Nas articulações, como cotovelos, nas articulações dos dedos, joelhos também. Nos casos mais graves, tá? É o que a gente chama de dengue hemorrágica, a hemorragia é intensa e um choque hemorrágico, que é quando uma pessoa ela perde mais de 20% do sangue ou fluido corporal. Existem casos de dengue hemorrágica, pessoal, que o sangue ele sai pelos poros, né? Pelo suor, né? Assim como sai o suor pelos poros da pele, o sangue ele começa a sair pelos poros. Então, a gente vê que esse tipo de dengue ele pode ser fatal. O tratamento, tá? Ele inclui ingestão de líquidos e analgésicos. Os casos graves exigem sim cuidados hospitalares, muitas vezes em unidade de tratamento intensivo, né, UTI. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, que são locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença.
Vamos para o próximo, doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é uma doença transmissível, ela é causada por um parasita, tá? Então ela não é uma doença viral, ela é uma doença parasitária, tá? E também é causada por um protozoário denominado Trypanosoma cruzi. Ela é transmitida através da picada de um inseto chamado barbeiro, tá? Esse aqui que está aqui na imagenzinha aqui, tá? Nos homens e nos animais, esse protozoário ele vive no sangue periférico, tá? O sangue periférico, a gente costuma falar que é nas veias, né? Nessas veias que geralmente a gente tira o sangue, né? Então são as veias periféricas que estão mais nas pontas, né? Do nosso corpo. E também nas fibras musculares, tá? Especialmente nas fibras cardíacas e digestivas. Os sintomas da doença de Chagas geralmente são febre, mal-estar, falta de apetite, inchaço na pálpebra dos olhos, né? Como a gente está vendo aqui, ou em outras partes do corpo, podendo ocorrer também um aumento do baço e do fígado, e além de distúrbios cardíacos também. A doença chikungunya, ela é também uma doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, tá? Como eu já citei. Ela também pode ser transmitida pelo mosquito Aedes albopictus, que é também um mosquito que, além de transmitir chikungunya, também transmite a febre amarela, tá? Ela é uma doença febril, infecciosa febril, e os sintomas geralmente aparecem depois de uma semana da infecção, tá? E ele é muito característico, pessoal, a chikungunya é muito característico pela forte dor nas articulações, tá? A dengue também tem dor nas articulações, mas ela é mais presente na chikungunya, tá? Além de febre, dor muscular, dor de cabeça, fadiga e erupções cutâneas que também podem ocorrer. Olha aqui, ó, olha só, eu trouxe até uma imagem aqui para mostrar para vocês, tá? Alguns sintomas da chikungunya, tá? Dores intensas nas articulações, dor muscular, manchas vermelhas na pele, dor de cabeça, febre alta e conjuntivite também é um sintoma da chikungunya. A gente viu que na fase ali aguda da doença, ela pode ocorrer inchaços também, né? Principalmente nas mãos, nos pés, né? Que a gente já vê que é uma fase assim mais grave da doença. Passando aqui então para a febre amarela. A febre amarela é uma doença viral aguda. Nesse caso, pessoal, a febre amarela é uma doença imunoprevenível. Vimos aí na última aula que a febre amarela ela faz parte do calendário vacinal infantil, tá? Ela é transmitida ao homem e a primatas não humanos, ou seja, os macacos, por meio da picada de mosquitos infectados. A febre amarela, ela possui 2 ciclos de transmissão. O ciclo silvestre, tá? Quando há transmissão em uma área rural ou uma área de floresta, e também o ciclo urbano, né? Que é nas cidades. O vírus ele é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados, tá? E não há transmissão direta de pessoa para pessoa. Então, é só o mosquito mesmo, não passa de pessoa para pessoa. Em áreas de mata, os principais vetores são os mosquitos aemogogos e sabetes. E já nas áreas urbanas, o vetor do vírus principal é o Aedes aegypti também, tá? Os sintomas mais comuns são febre, dores musculares, com dor lombar, tá? A principal dor lombar, dor de cabeça, perda de apetite, náusea ou vômito. Também coloquei aqui que um dos sintomas também, tá? É olhos e pele amarelados, tá? Por isso o nome febre amarela, porque ele pode causar o que nós chamamos de icterícia, que são olhos e pele amarelados. A próxima doença nós chamamos a malária, tá? A malária é uma doença infecciosa, febril, potencialmente grave, tá? Ela é causada por um parasita do gênero
Plasmodium, que é transmitido ao homem, na maioria das vezes pela picada de mosquitos do gênero Anopheles infectados, tá? Essa doença, pessoal, ela é transmitida por mosquitos, tá? Ela pode causar aí calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça. Uma coisa que esse parasita ele faz, tá? Ele infecta as células sanguíneas da pessoa. Por ele infectar as células sanguíneas da pessoa, ela também pode ser transmitida por meio do sangue, tá? Com compartilhamento de seringas, transfusão de sangue, até mesmo da mãe para o feto na gravidez, tá bom? Os principais sintomas da malária são febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça. Uma forte dor de cabeça. Zika vírus, tá? A gente viu lá que o Zika vírus ele é um dos vírus que são transmitidos também pelo Aedes aegypti, tá? Só que cerca de 80% das pessoas que são infectadas pelo vírus Zika não desenvolvem manifestações, não desenvolvem sintomas, são assintomáticas. Mas naquelas que apresentam sintomas, os principais são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Outros sintomas menos frequentes são inchaço no corpo, dor de garganta, tosse e vômitos. Pessoal, o mais preocupante do Zika vírus é quando acontece na gravidez em uma mulher gestante, principalmente durante os 3 primeiros meses, porque pode gerar microcefalia no feto, tá? Como a gente pode ver aqui na imagem. Isso aqui é um exemplo de um bebê que nasceu com microcefalia. A microcefalia ela é uma má formação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada e os bebês nascem com um perímetro encefálico menor que 32 centímetros, como nós podemos ver aqui na foto. Terminando aqui, pessoal, as principais doenças por vetores, tá? Nós vamos começar agora com as doenças por zoonoses. As zoonoses, elas são doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas, tá? Os patógenos podem ser bactérias, vírus, parasitas ou até agentes não convencionais, tá? Eles podem se espalhar para os humanos por meio do contato direto ou através de alimentos, água ou meio ambiente, tá? Eles representam um grande problema de saúde pública em todo o mundo devido à estreita relação humana com os animais no ambiente doméstico, na agricultura e também no ambiente natural. O primeiro que vamos falar aqui, pessoal, são os acidentes por animais peçonhentos. Animais peçonhentos são aqueles que produzem peçonha ou veneno, tá? E têm condições naturais para injetá-lo em presas ou predadores. Essa condição, geralmente, os animais que são peçonhentos, geralmente têm dentes modificados, como por exemplo a cobra, aguilhão, ferrão, como por exemplo no caso dos escorpiões, cerdas urticantes, como algumas espécies ali de peixes, tá? Entre outros. Os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil são algumas espécies de serpentes, escorpiões, aranhas, lepidópteros, que são mariposas, tá? E suas larvas, himenópteros, que são abelhas, formigas e vespas, coleópteros, que são os besouros, quilópodes, as que a gente chama de lacraias, peixes e os quinidários, tá? Que são águas-vivas e caravelas. Então, esses são acidentes por animais peçonhentos. A raiva humana. Normalmente a raiva, pessoal, ela é transmitida por meio da mordida de um animal. No Brasil, os gatos e cães são os principais predadores, mas pode acontecer também por morcegos ou outros animais silvestres, tá bom? Os principais sintomas incluem febre, dor de cabeça, salivação excessiva, espasmos musculares, paralisia e confusão mental.
Pessoal, é muito importante procurar o atendimento médico imediatamente depois de uma mordida ou suspeita de uma mordida. Por que que isso é importante? Porque a raiva não tem um tratamento específico. Depois que os sintomas aparecem, a doença ela tem uma mortalidade de quase 100%, tá? Então, aquele paciente que leva uma mordida de um animal e ele não procura um atendimento médico e ele vem a contrair a raiva, ele quase 100% de chance de óbito, tá? Porque a raiva a gente não tem um tratamento específico para ela, tá bom? São raríssimos os casos onde uma pessoa ela sobrevive, tá, a uma infecção por raiva. Então, lembrem, quando você levou uma mordida de um animal, o animal ele é vacinado ou não, levou uma mordida, vai procurar um atendimento médico. Por isso que é muito importante a vacinação dos animais, dos animais domésticos, e também, quando acontecer, tá, nós também tomamos uma vacina que pode prevenir a infecção contra a raiva humana. Vamos lá para o próximo ponto, leishmaniose. A leishmaniose é uma doença infecciosa não contagiosa que são causadas por parasitas do gênero Leishmania. Pessoal, nós estamos falando muito aqui sobre parasitas. Queria dar uma pausinha aqui. Parasitas, tá? Quando nós falamos sobre essa palavra parasitas, são seres vivos, né, ou micro-organismos que vivem dentro de outro micro-organismo, né? Geralmente se aproveita de outro micro-organismo para sobreviver, tá? Geralmente acaba que um parasita ele afeta esse outro micro-organismo ou esse outro ser vivo, tá bom? Então, sempre que a gente estiver falando sobre parasita, é nesse sentido, tá? No caso da leishmaniose, os parasitas vivem e se multiplicam no interior das células que fazem parte do sistema de defesa dos indivíduos, chamados macrófagos. Então, o que acontece? O parasita ele entra na célula, ele se multiplica dentro da célula, dessas células do sistema de defesa do indivíduo. Então, olha só que interessante, tá? E no caso da leishmaniose, ela tem dois tipos. A leishmaniose tegumentar ou cutânea. A leishmaniose tegumentar ela afeta mais a pele, as mucosas, tá? Pode afetar até o nariz e a boca. No caso da leishmaniose visceral ou calazar, ela ataca os órgãos internos e pode até levar à morte. A leishmaniose, pessoal, ela é transmitida pelo mosquito palha, tá? É um mosquitinho bem pequenininho que ele geralmente se desenvolve em locais úmidos, onde há muita matéria orgânica. O que ele faz? Geralmente, o mosquitinho ele pica um hospedeiro que nós chamamos de reservatório, tá? O cão ele é contaminado pela picada do mosquito fêmea infectado. E aí o que acontece? O mosquito fêmea, o cachorro, ele não transmite leishmaniose nem para humanos, nem para outros cães. Mas quando ele é picado pelo mosquito, ele se torna um transmissor da doença, tá? Então, só quando ele é picado pelo mosquito. Ele como se torna tipo uma casinha para o vírus se desenvolver, tá? E aí depois, um outro mosquito pica esse cachorro ou qualquer outro animal e então transmite para os humanos, tá? E como a convivência entre humanos e cães e gatos ele é grande, há maior risco de contaminação em locais onde existem muitos animais infectados e um número elevado também desses mosquitos palha. Leptospirose, como nós comumente chamamos aí a doença do rato, né? Leptospirose é uma infecção humana resultante da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, tá?
Ela acontece, por exemplo, por meio do contato com a água, solo ou alimentos contaminados. Pessoal, geralmente acontece muito leptospirose, casos de leptospirose em lugares onde tem muita enchente, né? E as pessoas, elas em contato, tá, com as enchentes, elas podem vir a ser infectadas. A leptospirose, ela causa febre alta, dor de cabeça, sangramento, dor muscular, calafrios, olhos vermelhos e vômitos. Esses são alguns dos sintomas principais, tá? Se ela não for tratada, a leptospirose pode causar danos renais e hepáticos e até levar à morte, tá? Então, é uma doença que também precisa ser tratada e ela pode ser tratada ali com antibióticos. Antaviroses. A antavirose é uma doença rara, tá? Ela é causada por uma infecção do antavírus, que é um gênero de vírus que tem vários outros subtipos, tá? E todos são capazes de causar a doença. A transmissão da antavirose se dá por meio de roedores, então, por exemplo, os ratos, tá? Como acontece? O vírus se aloja no organismo de ratos e é transmitido para o ambiente por meio da sua urina e das suas fezes. Olha só, pessoal, nesse caso aqui, ó, caso o ser humano até inale os odores, então até pelo fedor ali das fezes, né? Ou a sua pele entrar em contato direto com as fezes ou a urina, tá, desses roedores, ele pode vir a desenvolver, a pegar, tá, a antavirose. Mas, como mostrou que ela é uma doença mais rara de se encontrar, de se contaminar. Mas aí um ponto importante também que a gente pode tomar cuidado. Um outro aqui, pessoal, é que a gente vai falar sobre tétano acidental e neonatal. O tétano acidental é uma infecção causada por bactéria, tá? O Clostridium tetani, encontrada na natureza e não é contagiosa, tá? A principal forma de prevenção é por meio da vacina pentavalente. Vacina pentavalente ou a DTP e também a vacina DT, tá? Que ela é para o tétano, tá? Essa vacina pentavalente ela é feita em 3 doses em crianças e depois também é feita a DTP, se eu não me engano, com 12 e com 15 meses. E depois, a partir dos 7 anos, é feita a vacinação com a ADT, que é a vacina de difteria e tétano. E essa vacina ela é feita de 10 em 10 anos. E quando você sofre um acidente, tá? Geralmente ela é feita de 5 em 5 anos. Então, se você sofreu um acidente, tem mais de 5 anos que você tomou a vacina, então você é vacinado novamente, tá? A Magda tá aqui, ela é enfermeira, ela vai me ajudar se eu estiver falando besteira. É isso mesmo, né, Magda? Aí, obrigado. Então, a principal forma de prevenção do tétano é realmente a vacina, tá? A bactéria causadora do tétano acidental, ela pode ser encontrada na pele, em fezes, terra, galhos, plantas baixas, água suja, poeira, então tá por todo lugar, tá? O tétano é uma infecção bacteriana, possivelmente fetal, e que afeta os nervos. A vacina é eficaz na prevenção da infecção que não tem cura, tá? Então, o tratamento, tá? Ou melhor, a prevenção é o melhor tratamento, viu? O tétano provoca contrações musculares dolorosas, especialmente na mandíbula e no pescoço. Pode interferir na capacidade de respirar e eventualmente causar a morte, tá? O tratamento do tétano ele se concentra lá no controle das complicações. Geralmente a gente se lembra muito, né? Por exemplo, com respeito a perfurações, tá? Eu trouxe um exemplo aí que uma perfuração ela pode levar a uma infecção por tétano. Mas também a gente vai ver também sobre o tétano neonatal. O tétano neonatal ela é uma doença grave, muitas vezes fatal, é causada por uma toxina da bactéria Clostridium tetani e
No caso do neonatal, ele é associado à falta de esterilização em práticas de parto, tá? E de cuidados do cordão umbilical. Então, quando é feito o parto, as más condições ali do hospital, do local onde está sendo feito, dos equipamentos que estão sendo usados, tá? Então, pode vir a gerar esse tétano neonatal. Os recém-nascidos que contraíram tétano neonatal apresentam dificuldade de sucção, tá, na hora de mamar, e abertura da boca, além de contração intensa e rigidez nos músculos. O tratamento envolve hospitalização imediata, limpeza da ferida infectada, antibióticos e medicamentos para ajudar a limpar a toxina e relaxantes musculares. O tétano neonatal pode ser prevenido por meio da imunização de mulheres em idade fértil com a vacina do tétano, tá? Então, até mesmo nas mães aí é importante a vacinação, tá? Pessoal, é isso. É isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Foi uma aula mais simples, tá? A gente está se preparando aí para a prova. Vou postar para vocês no grupo um PDF falando sobre doenças crônicas não transmissíveis, que é um assunto que a gente está mais habituado, tá? Na nossa rotina de SS, então não quis trazer tanta atenção, quis colocar aqui mais sobre esse tipo de doenças por vetores e zoonoses, que é algo que a gente não tem muito contato no nosso dia a dia, mas que pode cair ali uma ou duas questões sobre isso na prova, tá ok? Vou encerrar a aula por aqui, vou encerrar a gravação.